ao canal Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Hoje nós vamos meditar com o tema Imensurável Amor, baseado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, e livro do profeta Isaías, capítulo 54, a partir do versículo 4, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador. Ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus fez o jardim do Éden para que ali o homem pudesse habitar. E Deus estabeleceu condições para que o homem permanecesse ali e vivesse em comunhão com Deus. Então Deus disse: de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque se vocês vierem a comer, certamente morrerão. Por algum tempo o casal se manteve fiel a Deus, mas com o passar do tempo e as constantes tentações do diabo, personificado na serpente, o casal acabou comendo do fruto proibido. E em consequência disso, eles perderam a comunhão com Deus. E ao perder a comunhão com Deus, veio sobre eles a morte espiritual. A Bíblia diz que, havendo o desejo sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Então aí ocorreu a morte espiritual. Morte espiritual ocorre mesmo quando a pessoa está viva fisicamente, mas perante os valores do reino de Deus ela está morta espiritualmente. Mas além da morte espiritual também ocorreu a morte física. Ao sentenciar o casal, Deus disse a eles: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas além da morte física e espiritual, também ocorreu uma mudança gigantesca na natureza humana. Quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o corpo, a mente e as emoções do ser humano só sentiam sensações positivas, como alegria, amor, paz, bondade, fé, temor ao Criador e desejo de adoração. E naturalmente esse corpo gerava santificação que garantia a comunhão com Deus. Mas ao comer do fruto proibido, o casal passou a conhecer o bem e o mal. Então os seus corpos sofreram uma modificação enorme. Os seus corpos passaram a ter sensações negativas como tristeza, medo, raiva, ódio, inimizade, imoralidade, idolatria, feitiçaria. E assim, a sua natureza passou a gerar somente morte. E com isso eles
se tornaram mortos espiritualmente perante Deus. E além de tudo isso, eles também foram expulsos da presença de Deus. E quando eles foram expulsos, isso não está dizendo que Deus seja um ser raivoso, que não consegue controlar seus momentos de tensão, mas é porque o pecado gerou uma incompatibilidade de convivência direta entre Deus e o homem. Mas Deus prometeu ao casal que eles não precisavam sentir completamente perdidos e destruídos, porque na plenitude dos tempos ele mandaria o Redentor para restabelecer a possibilidade de comunhão entre Deus e o homem. Então, com isso, toda a raça humana estava corrompida, estava perdida. A Bíblia diz no Salmo 53 que Deus, olhando dos céus para a terra, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus, diz que todos se desviaram, todos se fizeram iníquos, não havia um só que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Então, foi uma tragédia sem precedentes o cometimento do pecado. Mas como Deus havia dado a promessa do Redentor, para possibilitar a salvação, foi preciso a intervenção divina para salvar o homem através da encarnação de Jesus Cristo entre os humanos. Diz que ele colocou em nosso lugar, morreu por nós para nos libertar do reino da morte e nos transportar para o reino de Deus. Efésios 2:4 diz que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, segundo o seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo, ou através de Cristo. E diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o texto que lemos diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores. Diz que todos nós andávamos perdidos, mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Isso fala do sacrifício substitutivo de Cristo em favor da humanidade. Porque a Bíblia diz que pela obediência à lei, nenhuma pessoa conseguiria se salvar. Então Cristo se colocou em nosso lugar para morrer por nós e para nos dar a vida eterna. O texto também diz que ele foi ferido, oprimido, afligido e moído. Essas expressões mostram o sofrimento que Cristo padeceu para reconquistar a oportunidade de a raça humana voltar a ter comunhão com Deus. Então, desde o seu nascimento até a sua morte, Cristo foi duramente perseguido e tentado. Foi tentado por Herodes, assim que Cristo nasceu. Foi tentado pelos fariseus. E especialmente quando ele caminhava para iniciar o seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista, ele foi conduzido ao deserto para orar e o diabo apareceu para tentá-lo. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, não ficou nada nesta vida em que Cristo não fosse tentado pelo diabo. Entre as tentações ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Pule desse precipício, porque há uma ordem de proteção para ti. Depois ele disse: se você prostrado me adorares, eu te darei todo o reino deste mundo, toda a glória, toda a fama, todo o poder, toda a riqueza. Mas ele disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então Cristo venceu. Mas especialmente na noite em que antecedeu a sua morte, Cristo foi para o horto do Getsêmani para orar, para que ele tivesse graça de Deus para enfrentar o momento da sua morte na cruz do Calvário. Então ele convidou os seus discípulos para que estivesse com ele orando ali. Mas os discípulos foram tomados de um sono profundo que não conseguiram estar ao lado dele, acompanhando ele passo a passo. Então, por diversas vezes, ele disse aos seus discípulos: vocês não conseguem vigiar comigo um só momento.
vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nessa agonia que ele estava passando, nessa aflição, ele, por algumas vezes, ele disse a Deus: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas sempre finalizava dizendo: mas não faça a minha vontade, mas a tua. O seu sistema emocional ficou tão abalado que diz que o seu suor transformou-se como que em gotas de sangue caía até o chão. Mas logo em seguida, desse momento de oração, Cristo passou por outro vexame. Embora ele sabia que Judas o ia trair, mas para ele não deixou de ser uma decepção ser traído por um discípulo. E além disso, a Bíblia diz que todos os demais discípulos se dispersaram no momento da prisão. E aí ele permaneceu toda a noite preso na casa do sumo sacerdote. E lá ele sofreu também, porque eles tentaram arrancar uma prova, uma declaração de Cristo que o sentenciasse à morte. E nesse momento eles deram um bofete em Cristo, colocaram uma venda no seu rosto para que ele pudesse dizer uma palavra de blasfêmia contra Deus e assim ser crucificado. Mas enfim ele foi levado para Pilatos para ser julgado, depois de passar também por Herodes. E Pilatos, ao interrogar, a história diz que Pilatos não encontrou nenhuma falha em Cristo, especialmente para ser condenado. Então ele queria absolver Jesus. Então, sabendo disso, os fariseus disseram para ele: se você absolver ele, você não é amigo de César. César era o imperador romano que governava sobre a nação de Israel, cujo Pilatos foi colocado por César. E para agradar a multidão, então entregou Jesus para ser crucificado. Mas antes de crucificar Jesus, Pilatos mandou açoitar Jesus. O açoite romano compunha de uma quarentena de chicoteadas. Na verdade eram 39 chicoteadas, embora o nome fosse uma quarentena. Porque geralmente a vítima morria antes de inteirar as 40 chicoteadas. Então existia uma tradição para que a vítima não fosse morta pela chicoteada, eles davam 39 açoites. Esse chicote que era utilizado para aplicar essa quarentena era composto de um chicote que ele era cheio de pontas de couro no seu extremo. E nas pontas de couro eles colocavam esferas de chumbo com pedaços de ossos secos. Então quando o algoz dava chicoteada na vítima, os chumbos penetravam na carne da pessoa. E ao puxar o chicote para dar a chicoteada seguinte, as pontas de ossos vinham rasgando a carne da pessoa. Então nas 39 chicoteadas, 39 vezes as esferas penetraram nas costas de Cristo. E quando saía rasgando o seu corpo, porque a vítima era colocada diante de um poste amarrado pés e mãos, e o chicoteador dava essas chicoteadas nas costas da pessoa. Então é perfeitamente concebível imaginar que a carne, os ossos, os nervos de Cristo, boa parte delas foram expostas diante da chicoteada. Ao terminar essa tortura, Pilatos ainda conduziu Jesus para uma sessão de blasfêmias em que eles teceram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Cristo, colocaram um bastão na mão de Cristo, e as pessoas ajoelhavam diante dele e diziam assim: salve, rei dos judeus. E depois tomaram esse bastão e com ele desferiram diversos golpes na coroa, na cabeça de Cristo, e ainda os cravos penetraram mais ainda. Se não bastasse isso, eles tiveram outro momento em que as pessoas cuspiram no rosto de Cristo. E assim então Cristo, terminando essa sessão, saiu do auditório de Pilatos e caminhou em direção ao Calvário. Colocaram uma cruz pesadíssima, mais de 100 quilos nas costas de Cristo. Ele estava tão debilitado, porque já estava com mais de 18 horas que não se alimentava, que ele não conseguiu, ele caiu ao carregar a cruz. Então obrigaram um camponês que passava por ali a levar a cruz. Ao chegar ao Calvário, Jesus pediu água,
e eles deram fel e vinho para Jesus no lugar de água, e ele rejeitou. E por fim, colocaram sobre a cruz, pregaram os seus pés e as suas mãos com pregos rústicos e enormes, e levantaram então o corpo de Cristo sobre a cruz no Calvário. Também no momento após a crucificação, Cristo também passou por uma sessão de tortura. As pessoas que pediram a sua crucificação olhavam para ele depois de crucificado e diziam: desce da cruz que nós acreditaremos que você é o Cristo. Outros disse: resolveu problemas de muitos e não pode resolver o seu próprio problema. 2 ladrões que estavam sendo crucificados com ele também zombaram dele, mas ao final da zombaria, um se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Depois disso, ele ainda disse uma frase antológica que ecoa até nossos dias. Ele disse: Pai, perdoa essas pessoas que estão me acusando, porque eles não sabem o que fazem. E depois Cristo ainda passou por outro problema muito grave, porque quando ele pediu água a primeira vez, não atenderam. E ele pediu água pela segunda vez e eles deram vinagre em lugar de água. Ao sentir que era vinagre, ele não aceitou. Principalmente porque se ele tomasse o vinagre, de alguma forma, ele ficaria, ainda que parcialmente, ele ficaria anestesiado e ele não sentiria, na essência, o preço do sofrimento para conquistar o direito de salvação. Então ele não aceitou o vinagre. E além disso também, como ele carregava o preço dos nossos pecados, o peso dos nossos pecados, o pai naquele instante não pôde contemplar aquela cena de tortura e de sofrimento do filho. Então ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Então ele estava suspenso entre a terra e os céus, só ele só. E então diz que próximo das 3 horas da tarde, ele deu um brado e expirou, ou seja, ele morreu por volta desse horário. E quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu rasgar de alto a baixo significa dizer que a possibilidade do homem voltar a ter comunhão com Deus foi uma conquista da divindade e não do homem. Foi Deus que tomou o passo inicial, que executou todo o processo de a raça humana voltar a ter comunhão com Deus. Mas também diz que ao rasgar o véu do templo, isso significa dizer que a barreira de impedimento que estava entre Deus e o homem, que impedia a acessibilidade do homem chegar a Deus, foi rompida. Então, com a morte de Cristo, houve essa conquista. Ou seja, Cristo não morreu para adquirir fama e visibilidade e prestígio como fazem as autoridades. Cristo morreu, diz a Bíblia em Hebreus 9:12. Através da sua morte, ele nos deu uma eterna redenção. E em 1 João 1:3 disse assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição, compunha o preço da nossa redenção. Quando ele aparece a João na ilha de Pátmos, cerca de 60 anos depois da sua morte, ele disse: João, eis aqui vivo que foi morto, e estou vivo para sempre, e tenho em minhas mãos a chave do inferno e da morte. Ou seja, Cristo, através do seu sacrifício, ele conquistou o caminho para o homem adquirir a salvação. E em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Deus em Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino de Deus.
Então, Cristo morreu para nos conquistar uma eterna redenção. Portanto, através de Cristo, Deus demonstrou o seu imensurável amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, mesmo que a pessoa tenha os piores vícios, os maiores defeitos, o pior ou a melhor posição social, mesmo que seja o maior pecador, a pessoa tendo interesse, a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em Ezequiel 18, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva, porque para Deus tudo é possível. Porém, querido amigo que está nos assistindo, irmão, mas Deus continua aborrecendo o pecado. O pecado continua nos excluindo da presença de Deus. Para a pessoa ser resgatada do império da morte e ter comunhão com Deus, e após o fim da sua existência na terra, herdar o reino de Deus, a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Jesus, num discurso com um religioso chamado Nicodemos, ele disse: aquele que não nascer de novo não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual a pessoa consegue se salvar. E em João 3:18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E próximo da sua ascensão aos céus, ele disse aos seus seguidores: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E além disso, ele disse que voltaria à terra uma segunda vez para levar, através do arrebatamento, todas as pessoas que nasceram de novo para o seu reino. Então, através do novo nascimento, a pessoa é salva ao receber o Espírito de Deus, que é a fonte da santificação. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 13: em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, para o homem ser salvo, ele precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem habitar na sua mente, no seu coração, no seu corpo, no seu ser. Ele passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem vai capacitar a pessoa a deixar de produzir as obras que provocam a morte espiritual e, por outro lado, produzir as virtudes divinas que produz comunhão e santificação com Deus. E aí a pessoa então adquire a comunhão com Deus e a salvação. Portanto, a palavra de Deus diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E também diz assim: se alguém andar segundo a carne, certamente morrereis. Então é preciso crer em Cristo, é preciso confessar Jesus, é preciso deixar a vida de pecado e seguir a Ele até o fim. A Bíblia diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus te ajude, e eu te aconselho a tomar hoje mesmo a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus para ter o perdão dos pecados e poder desfrutar do imensurável amor de Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por sua vida para que você tenha graça de tomar essa decisão. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou
de trazer a estas pessoas a mensagem salvadora do Evangelho, o imensurável amor de Deus. Que cada um se quebrante nesse momento diante do Senhor e possa ser sensibilizado e abrir o coração e tomar essa decisão para que, de fato, eles voltem a ter comunhão com Deus e se tornem um cidadão do reino de Deus. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos que estão nos assistindo, esta mensagem é voltada principalmente para as pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Deus. Você pode tornar um grande parceiro deste canal. De que forma? Compartilhando com o máximo de pessoas para que elas sejam alcançadas pela genuína palavra de Deus. E você também pode se inscrever para fortalecer o nosso canal. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.